Elaine, boa noite. Boa noite. Vou ajustar a altura aqui. Deixa eu ver se tá Ah, aqui, né? isso aí. Tá tudo bem? Tudo, e você? Oi, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Eu vou me apresentar e passo para você, tá bom? Tá bom. Então tá. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Graziela. Eu sou a idealizadora do projeto Mulheres Reais, onde a gente conversa com mulheres sobre as vivências delas, o cotidiano, o aprendizado. E hoje a nossa convidada é Elaine. Elaine, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Antes de me apresentar, já mostrar a minha gratidão aí das minhas colegas que já estão se acomodando aqui nesse espaço, né? Então, gratidão. Pois bem, Grazi, é o seguinte, eu fiz algumas anotações e essas anotações já começam da minha apresentação, porque eu gostaria de aproveitar esse espaço com as aprendizagens que eu venho acumulando, né? Sim. E uma delas é a respeito da importância da nossa ancestralidade. Então, eu quero começar me apresentando por meio da minha origem, né? Então, eu quero fazer um breve histórico. Quem que é Elaine? Eu sou neta de Pedro Violão e Araci Cruz, de Amintas Fernandes e Dona Olinda, filha de Oswaldo Fernandes, conhecido na minha cidade como Dinho de Amintas, e Fátima Maria Reis. Sou irmã de Zaira e de Oswaldinho e mãe de Ana Luísa e João Mateus. Então, a minha história começa aí, né? E isso por si só diz muito de mim, né? Os valores que eu trago, o que me formou, o que tornou quem eu sou, tem grande parte disso é de onde eu vim. Claro que ao longo da interação dos processos, a gente vai se formando. Então, eu não sou só aquilo que eu trago de herança. Eu sou um sujeito de interação. Então, as minhas interações me possibilitaram chegar e me tornar quem eu sou hoje. Mas essa origem traz muita coisa. Ela representa muito. E eu tenho orgulho dessa representação. Então, eu achei importantíssimo. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre essa questão de apresentação, e às vezes a gente acha que é uma coisa ritualística, é uma coisa pro forma, né? E eu acredito que tudo que eu venho a falar aqui agora, inevitavelmente, essa história que eu trago vai vir à tona. Então, eu achei muito importante isso. E aí eu dividi minha apresentação em duas partes. É porque a Quem sua eu essência, né, sou, tá Elaine? aí. Oi? Essa é a sua essência, né? É a minha essência. Então, quem eu sou está nesse primeiro momento. Agora, eu quero falar das coisas assim. Eu dividi minha apresentação em sou e estou. Então, eu já falei sobre o sou. Agora, eu vou falar do estou. Sim. Estou casada há 25 anos com Mário Costa. Estou servidora pública há 28 anos. Uau. Estou numa fase de conhecer sobre empreendedorismo, e uma coisa que me deixa extremamente feliz. Então, nesse momento, eu posso dizer, estou muito feliz, porque, na realidade, sou muito feliz é uma questão que a gente tem que É muito, né? é muito. Então, assim, a gente busca felicidade, mas a gente tem que entender que ela é construída. E nem todos os momentos são felizes. Nem por isso a gente não vai deixar de ser grato, né? Exatamente. E aí, pronto, falei disso. Aí, uma outra parte da apresentação que eu quero fazer o recorte. Minha formação. Porque, geralmente, a gente começa se apresentando pelo que a gente fez. Pelo Qual que foi a profissional. formação, qual que é a questão profissional. E, por muito tempo, a gente tem essa ilusão que isso é muito importante. É importante. Mas é só a fatia do bolo. E Exatamente. quando a gente começa a enxergar isso, que às vezes eu não vou falar que é tarde, porque eu acho que não existe tarde, cada um tem o seu tempo, né? Uhum. Então, eu acredito que o quanto antes a gente enxerga, a forma da gente enxergar a vida como um todo é mais leve.
essa experiência para mim, né? Porque não existe, apesar de ser um bolo, que eu estou fazendo as analogias aqui, não existe uma receita pronta. Para cada um funciona de um jeito, certo? Para mim, foi muito importante fazer essa construção, porque aí hoje eu vejo o seguinte, eu também não falo sou pedagoga, me tornei pedagoga, né? Foi uma opção, né? Então, eu sou pedagoga de formação e bacharel em Direito. E aí, essa questão também é uma questão que eu quero colocar. Eu fiz questão, né? Você me perguntou, Elaine, como que você quer que coloque a sua apresentação? Parece uma coisa simples também. Não foi, não foi. Por quê? O que acontece? Vou começar por aí. A valorização da questão da educação. Quando você fala, você é pedagoga, quando você fala, você é bacharel em Direito, há uma tendência social a valorizar mais um curso em detrimento do outro. Verdade. E, na realidade, é o seguinte, eu me formei em Direito no semestre passado. E nós vamos falar disso e tal. Mas eu sou pedagoga há uma vida inteira. Eu sou educadora uma vida inteira. Então, a minha essência é de educadora. E eu penso que é o seguinte, não é a pedagogia que vai contribuir no direito. É o direito que vai contribuir na pedagogia. Antes de ter feito direito, eu já era pedagoga. E aí eu quero trazer essa dimensão da importância do pedagogo. E isso, assim, é fundamental. Ultimamente, a gente tem aprendido que as atividades, elas se complementam, né? Quanto mais generalista você puder ser, melhor. Antigamente, a gente tinha que ser o máximo possível especialista. Isso. Hoje, a gente é generalista. Para a gente começar com esse tema que a gente escolheu, que a gente entrou num acordo juntas, Sim. Aprender é o que me move. Eu imagino que muitas pessoas, ao ler esse tema, associam àquela transmissão de conhecimento formal, catedrática, em sala de aula. E aí, quando lê uma pedagoga, a pessoa pode estar se perguntando assim, não deveria ser ensinar? Ensinar é o que me move? O que você tem para trazer para a gente desse aprender? Por que esse título? Pois é, Grazi, foi uma outra coisa que eu analisei assim, esses dias todos e com certeza, como pedagoga que sou, a questão do planejamento, o planejamento para minha fala aqui, esse eu nem anotei. Eu fiquei refletindo. O que me levou a falar de aprender e não de ensinar? Né? E para mim ficou muito claro. Ninguém ensina o que não aprendeu. Eu gosto muito dos ditados populares. Então, aquela questão é a seguinte, ninguém dá aquilo que não tem. Como que eu vou me colocar numa situação de ensino se eu não me coloco como uma pessoa que está disposta a aprender o tempo todo? Então, foi isso. E o aprendizado, ele é diário, a todo momento, né? E aí, a gente está na era da informação. Quando a gente para observar, hoje a gente tem informação, desinformação, contra-informação. E aí, para a gente aprender, a gente precisa ter um senso crítico para diferenciar uma coisa da outra. Fato. O que você pode trazer para a gente disso? Dessa análise de ter um senso crítico para aprender? Pois é. Aí, sobre a análise do senso crítico para aprender, eu não vou para uma questão acadêmica. Eu vou colocar o seguinte, o senso crítico já está posto que a gente desenvolve estudando, conhecendo, buscando. Mas aí eu queria colocar que a gente não consegue isso só nos ambientes escolares, nos ambientes acadêmicos. A gente consegue isso em vários espaços. Por exemplo, esse espaço que você está abrindo para as mulheres nos dá essa possibilidade. Nós vamos ter tivemos a oportunidade de escutar várias mulheres, teremos a oportunidade de escutar outras tantas, se Deus quiser, que esse projeto só tenha a crescer, dar frutos. E aí, o que acontece? Eu penso que a oportunidade da gente estar desenvolvendo isso nos enriquece profundamente. E é fundamental que a gente vá lançando as sementes para isso. E eu queria falar do senso crítico no que diz respeito às redes sociais.
né? Ontem, conversando com você, você me falou assim, a gente faz comparação, a gente no bastidor faz comparação com quem está no palco. E aí Exatamente. eu queria convidar todo mundo que está assistindo a analisar a profundidade dessa reflexão, a exercitar o senso crítico com uma frase tão simples, que é o seguinte: às vezes a gente se depara com ambientes na rede social, fotos maravilhosas, corpo maravilhoso, vida perfeita e tudo mais. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não estou criticando nada disso. Eu só estou fazendo um convite para a gente desenvolver senso crítico daquilo que realmente a gente está buscando nessas redes, né? Porque, na realidade, o que acontece? No momento que você não desenvolve senso crítico daquilo, você perde a sua referência do que é valor para você, né? E a gente tem uma tendência muito grande à crítica da rede social. Ah, eu não gosto de rede social. A rede social, por si só, ela não é boa nem má. O uso que a gente faz da rede que tem isso. E como que a gente vai ter esse discernimento? Tudo vai estar ali, igual você falou, informação, desinformação. E como que a gente vai fazer isso? Buscando, checando, né? Nós estamos na época aí da fake news, então a gente tem que checar, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar. É isso, é isso. E você falou de tecnologia. A nossa geração, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas têm resistência ao acesso à internet, porque fala assim, eu não sei mexer, eu não, meu filho que me ensina. Eu também faço um convite para as mulheres quebrarem essa barreira. Porque é mexendo, usando que você vai aprender, vai evoluir nesse sentido. Se você cria essa resistência inicial, nenhum acesso você não tem, né? Já é um bloqueio. Isso. Aqui você estava falando esse negócio da rede social, outra coisa que eu lembrei é o seguinte, nas redes sociais, muitas vezes, as pessoas não têm cara, né? A pessoa faz um comentário, coloca alguma coisa ali e não vai dar nada, porque você não está vendo, a pessoa não aparece. Então, a gente também tem que considerar muito, ter esse senso crítico, de onde vem? Quem que está postando? Esse comentário é legal, não é? Eu posso aproveitar? Então, também, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, porque muitas mulheres, por exemplo, eu já convidei para fazer a live comigo, e elas têm resistência com medo do julgamento alheio. E nada, vamos aqui, vamos nos expor, contar nossa história, a gente tem tanta coisa para agregar, né? Sim. Voltando ao assunto do aprendizado, eu vou fazer uma referência aqui para você entender o que eu quero dizer. Eu achava meu pai muito sábio. Sim. E meu pai tinha a 4ª série primária. Fato. E quando eu via ele falando alguma coisa e tal, eu não conseguia captar de onde ele estava buscando aquilo. Naquela época não tinha rede social, ele nem lia direito, né? Não tinha acesso à informação igual a gente tem e tal. E aí eu observava que ele tinha um aprendizado contemplativo. Ele observava e tirava conclusões, analisava. E outra coisa, ele dividia muito com a minha mãe. Então, quando os dois conversavam, a ideia tomava corpo, sabe? Sim. O que você acha dessa interação, desse aprendizado de troca? Eu acho que é muito por aí. Essa que eu, por exemplo, quando eu te falei dos ditos populares, eu sou muito observadora em relação a isso. Tem uma supervisora na rede que trabalhou comigo um tempo todo, vou até citar o nome, é a Aparecida Isabel. Ela usava, porque ela falou que isso era da mãe dela, ela usava isso. E eu tenho um perfil que é assim. Quem trabalha comigo fala assim, já incorporei no vocabulário. À medida que eu vou tendo contato com as pessoas, eu trago para a minha fala muitas falas da escuta. Essa capacidade de observação, de aprendizagem com o outro, assim, é uma coisa muito rica. E é a sabedoria popular, igual você está falando. Por exemplo, quando a gente trouxe essa questão da ancestralidade, você colocando seu pai, isso é uma saudade imensa e tudo. Eu acho que até a vivência dele, a época que colocou aquela situação do carrinho de pipoca ali na rua, com quem passa, você vê quem passa mais agitado, quem saía da igreja, quem não sei o quê. E aquilo tudo vai te dando uma observação, a possibilidade de um conhecimento, até assim, do estado de espírito daquela pessoa naquele dia.
E isso é muito rico. E o que eu acho que a gente tem que resgatar é que para a formação como um todo da gente, a gente tem que valorizar todo esse percurso. E a gente tem uma tendência a dar valor só para aquilo que é livresco, para aquilo que é acadêmico, e perde, igual por exemplo aqui. Cada mulher que passou por aqui trouxe tanta possibilidade da gente refletir, de aprender. Então, eu gostaria assim, de agradecer por todas que passaram, pelas jovens que me chamaram muita atenção. A aprendizagem, assim, eu não assisti todas, mas eu registrei o nome de algumas das jovens que passaram por aqui. A Maria Eduarda, a Fernanda, a Paola Mello, que comigo, não sei se foi o dia, se foi o que aconteceu, me tocou de uma forma muito forte. Assim, uma menina muito bacana. A Paola realmente ela comoveu muita gente, eu recebi vários feedbacks. E o que chama atenção, né, Elaine, é que essa geração mais jovem, elas estão muito mais atentas, estão muito mais espertas até para o que está acontecendo à volta, mas também é a facilidade de acesso à informação que elas têm que a gente na nossa época não tinha, né? Sim, sim. Mas a Paola, por tudo isso, ela me chamou a atenção. Pela simplicidade na fala, pela simplicidade no sentido da clareza, né? Pela relevância do tema que ela trouxe, um tema denso, árduo, né? A questão da violência contra a mulher. E aí a gente fala assim, da violência psicológica, que é uma coisa mais difícil de detectar, né? E a gente tem a tendência de conseguir perceber aquilo que está diante dos nossos olhos. Como que você vai ver uma violência psicológica diante dos seus olhos? Né? Ela é mais Ela estava sutil, sozinha, né? né? Eu não tinha ninguém nem para alertá-la. Isso. E ela conseguiu trazer um tema que a gente precisa estar discutindo, né? Porque, por exemplo, fala assim, alguma questão relacionada com relacionamentos, mas eu nunca encostei a mão nela, mas a violência é só essa, né? Então, assim, eu vi como que o pessoal mais novo tem essa facilidade de se colocar sem essa questão toda que você trouxe aí, que é o receio, o julgamento, né? Por exemplo, para mim, quando eu falo que aprender o que me move, realmente me move, porque num momento desse aqui, a situação de live é uma situação para mim que não é muito confortável ainda, por uma série de questões. A questão tecnológica que está em processo, né? Uhum. A questão da exposição, por mais que eu trabalhe com pessoas, que eu não tenha dificuldade de falar, a questão da rede social traz uma amplitude. Você vai gravar uma live, né? E a dimensão que isso toma, onde que a gente vai estar alcançando, é desconhecido. Verdade. Você já imaginou que amanhã a gente não estará mais aqui e a nossa live vai estar salva? Que Já, alguém em algum lugar do mundo pode ter acesso a isso? já imaginei. E aí a questão é essa. Isso, de uma certa forma, é muito gratificante, mas é muito sério, Assustador, né? É sério, até assustador, assustador. assustador. É E porque é aí novo pra gente, né, Laine? é novo. E é novo, mas eu acho bom que seja assustador, sim. Porque aí é um convite a uma reflexão de qual uso que a gente está fazendo da rede social. A questão do aprender e ensinar, para mim, tá intrínseco, entendeu? O meu propósito é compartilhar aprendizagens, Aham, certo? E aí, certo. quando eu aprendo, eu vejo a necessidade, tipo assim, eu percebi que eu preciso buscar mecanismos para que minha voz chegue em outros lugares. Por mais simples que possa ser minha fala, eu entendo que minha essência de educadora me obriga a fazer isso. Por muito tempo, eu estive resistente a essa situação. Muito resistente. Comecei há pouco tempo, eu já participei de 2 lives, que foram duas pessoas queridas que me convidaram. Uma foi a Jaqueline Marques, eu participei de uma live dela, e a outra foi a Cláudia da Mata.
Foram as únicas 2 lives que eu participei. Agora 3. Agora... Oi? Agora 3. Agora é terceira. E agora, com a questão desse espírito de empreendedora, a questão da visibilidade, da necessidade de estar se mostrando, se fez muito presente. Então, o que acontece? A Ana Luísa, minha filha, tem a loja, e isso para ela já é uma outra faixa etária, não tem problema. Mas a questão das roupas no brechó, que ela tem dentro da loja, precisava de uma manequim. E ela falou, mãe, você vai ser minha manequim. E eu falei, meu Deus do céu, eu sou tímida, eu sou muito crítica, às vezes eu não gosto de uma foto. E aí eu comecei por ali. Aí eu chego no serviço, o pessoal fala assim, ontem teve cabide, você fez isso, você fez aquilo. Aí primeiro estava só a questão da imagem. Aí eu falei assim, mas quem é essa pessoa por trás dessa imagem? Será que a fala dessa pessoa, só a imagem ou a fala dessa pessoa vai agregar valor naquilo que eu estou me propondo? E aí eu fico nesse processo, sabe? De querer buscar, de querer aprender, de estar em sintonia com o que está sendo exigido hoje, certo? Isso, exatamente. Sabe uma coisa que eu achei super legal, que a gente conversou ontem? E você foi me mostrando gatilhos que você pegou nas lives. Sim. E eu falei, gente, que disciplina da Elaine, sabe? Assim, você me mostrou, tá anotadinho, foi a fulana que falou em tal dia. E eu achei um encanto. E aí você ainda comentou, falou, isso é cacuete de professor. O professor é desse jeito e tal. Isso. Só que não são todos. Eu não acho que todo professor é desse jeito. Uhum. Por quê? Porque você teve a capacidade, que eu identifiquei na nossa troca. Você teve a capacidade de lapidar. A gente conversou 1 hora. Aí você pegou a essência, uma palavra, um texto, uma frase e falou assim, eu vou trabalhar em cima dessa frase. Isso é fantástico, Elaine. Porque enquanto a gente ficar preocupado com o todo, a gente vai dar tiro para tudo quanto é lado. Verdade. E aí a frase te tocou, você canalizou, pegou, anotou e falou, tô trabalhando em cima disso. Você me falou frases ontem que eu já não lembrava. E aí, para cada uma... E merecem ser ouvidas. Pois é. E sabe de uma coisa? Quando você escuta, você falou que você costuma comentar. O que você aprendeu, você costuma comentar. Sim. Isso é a melhor forma de aprender. Compartilhar. Né? Eu lembro, eu fiz magistério também. Uhum. Nunca exerci, não. Era aquela época que o pai mandava. Você tem que fazer normal. Eu fiz. Mas não tinha nada a ver comigo. E aí, essa questão de aprender... Quem ensina, aprende 2 vezes. Eu acho que tem tudo a ver. Também acho. E sempre foi assim. O que aconteceu? Quando eu estava no ensino fundamental, a gente tinha grupos de estudo, certo? E o nosso movimento de estudo funcionava desse jeito. Uma pegou uma parte da matéria, ensinava outra, aquela que tinha mais facilidade em matemática, passava os exercícios e a gente fazia, a que tinha mais facilidade em português, e sempre foi nessa troca. E aí, o que eu estou percebendo agora e que está me gerando um conforto? É perceber que o ambiente da troca é que mudou. Sabe? E o ambiente da troca mudou e a gente tem que aprender a usar as ferramentas. Então, são só ferramentas, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não temos que fazer uma questão de comparação. Tem hora que você fica assim, nossa, as meninas só... Pessoal, olha só, antigamente, para se ligar uma televisão, por exemplo, na casa da minha avó Araci, que eu falei da ancestralidade, saudade, que Deus tenha num bom lugar, amada, traz uma série de lembranças muito boas. A gente não podia ligar a televisão, a gente tinha que pedir para poder ligar a televisão. A televisão chegou na casa dela com muito sacrifício, era uma coisa que ela primava muito. Hoje o menino, ele está com o celular na mão o tempo todo. Então, qual que vai ser a condição desses meninos estarem mais familiarizados com a tecnologia? Não vai comparar com a gente tem que fazer todo um processo para conseguir estar lidando com aquilo dessa forma. E tudo bem, e se a gente não conseguir todas as coisas ainda, né? Quando a gente conseguir, foi ganho. Porque aí eu quero resgatar essa questão, que é um ensinamento que eu quero deixar,
que não sou eu que estou falando. Foi uma colega durante a live, que foi a Adriana Figueiredo, né, do Estreia de Mãe, que colocou que é o seguinte, que a gente tem que aprender a abandonar o si para o quando. Então, o si a gente fica martelando, né? Nesse não. Nós vamos aprender. Somos inteligentes, temos a predisposição para, né? Temos a vontade. Quando aprendermos a lidar sozinhos, ok. Mas se a gente não souber, a gente pede ajuda. Porque a gente não vai poder deixar a nossa voz calada por uma limitação técnica que vai impedir que a gente esteja nesses espaços, né? Uhum. Então, por exemplo, você falou assim, Elaine, eu achei bacana a questão de você fazer as anotações. Disciplina. Então, quero falar essa questão da disciplina. Sim, Grazi, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Sabe? Eu tenho brincado muito aqui em casa, assim. É aquela questão que a gente fala. Se faltar motivação, vamos para a disciplina, vamos na raça, sabe? A gente tem que buscar colocar isso. Se eu quero, vamos disciplinar, vamos colocar ali. Por exemplo, ontem, quando nós conversamos, eu estava com muitos papéis. Por quê? Porque eu sou assim, de pegar folha de rascunho, sair escrevendo e tudo tá. Sim. Hoje, eu falei assim, olha, eu estou amando participar dessas lives, como pessoa que está assistindo. Sim. Tem me trazido muitas informações importantes. E eu ainda sou muito da escrita no papel. Eu gosto. Quando eu estou escrevendo, eu divago. O aprender, ele me traz um prazer. Assim, eu assisto, pode ter, por exemplo, eu estou fazendo um curso. O curso tem a apostila para eu salvar em PDF. Tá, eu estou salvando a apostila em PDF. Mas tudo que eu estou fazendo, eu anoto. E eu tenho aquelas pastas catálogos, eu nem tenho aquela necessidade, eu aprendo escrevendo. E aí, sabe o que eu fiz mais disciplinadamente ainda? Tudo que eu te mostrei ontem que estava no papel, eu peguei um bloquinho hoje, novo, e escrevi como um bloquinho para as lives que eu vou assistir, que eu pretendo assistir o máximo que eu conseguir. Por que eu pretendo assistir? Porque eu encontrei nesse espaço um grupo de mulheres que está trazendo temáticas que me despertaram de alguma forma, já te falei isso também, que eu ainda não identifiquei assim. Eu acho que o que está forte no que está sendo trazido é a importância de autoconhecimento. Então, isso é um tema que agora, quando já está próximo dos 47, tem batido muito forte. Bom, porque eu falei que nunca é tarde. E engraçado, porque você se autoconhecer aos 47 é um negócio meio maluco, né? Não acho. É o que você falou, cada um tem o seu tempo. Pois é. Pensa as nossas mães, os nossos avós, talvez muita gente partiu sem nem se conhecer. Fato. Teve uma hora que você falou da ambiência e eu associei uma situação e você falou da tecnologia. Você falou assim, a gente tem que adaptar a ambiência. Na hora que você falou isso, eu pensei em uma coisa. Você já ouviu uma expressão que fala que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente mais convive? Sim. Eu também já ouvi. Não sei de onde que é essa estatística, não sei se ela é verdadeira, mas eu já ouvi essa expressão. Sim. E lembra lá do meu pai contemplativo, de associar, de pensar, de refletir? Sim. Se eu sou a média das 5 pessoas que me rodeiam, né, com quem eu mais convivo, o ideal é que essas pessoas sejam mais inteligentes, mais evoluídas que eu. Sim. Para eu chegar lá. Então, na hora que você falou da ambiência, eu associei a isso, assim, que as mesas que eu sentar, que eu seja mais ignorante. Eu quero pertencer a um ambiente que eu sou a aprendiz. E é isso que a live tem trazido, entende? Sim. Eu tô sentindo isso. Toda live também me enriquece. Eu já te falei, eu fico até 2 da manhã fazendo meditação, observando, revendo. Inclusive, se você não puder assistir online, a maioria às vezes não pode, ela fica salva no YouTube também. No YouTube você tem a possibilidade de acelerar um pouco, né? Então fica a dica. Quando você não assistir, tem lá no YouTube. Sim. E aí, o que você pensa dessa ambiência das pessoas que te rodeiam? Da troca com as pessoas que convivem com você? Pois é. Então, o que acontece?
eu tenho um recorte para fazer aí. Na realidade, eu acredito, né, apesar de a gente não estar com dados estatísticos, mas pelo menos no senso comum isso é colocado. E eu acho sim, porque a gente aprende por imitação também, por É, admiração, por contemplação, não é isso? E eu vou ser muito sincero com você. Hoje, qualquer pessoa que eu estiver convivendo, eu vou ter processo de aprendizagem com elas. Ainda que o que ela faça não é o que eu gostaria. E isso é o que tem mais me fascinado, sabe por quê? Por exemplo, modelos de pessoas que eu trabalhei ao longo da vida. A gente não vai trabalhar só com pessoas bacanas, mas eu aprendi com as que também não eram bacanas. Aprendi claro, que eu não gostaria de ser daquela forma. verdade. Eu aprendi a me lapidar. Se eu me aproximava de um comportamento de uma pessoa que eu acho que quando eu vi achava que era um comportamento desagradável, inadequado, o que, que aconteceu? Eu busquei ser diferente daquilo. Então, por exemplo, se eu tô naquele ambiente e não me agrada aquilo, tá me dando a possibilidade, inclusive, de fazer diferente. De toda forma, eu estou aprendendo. A gente A não, gente, é um jogo de ganhos, entendeu? exatamente. A gente volta para o senso crítico, né? A gente sempre lapidando o senso crítico. E a Isso, gente já falou também que a gente aprende a todo momento, a né, todo momento. Elaine? Até porque a gente citou que a gente não está falando de aprendizado acadêmico, Sim, é para a vida. para a vida. Para a vida, entendeu? E E assim, aí a gente aprende com os filhos, a gente aprende com demais, os avós. demais. Então, a introdução que eu fiz em relação à questão por exemplo, eu não tenho uma vida social muito intensa. Então, o meu contato grande é a questão do trabalho. E, assim, por coincidência, a minha sala é formada de 5 mulheres, 6 comigo. Então, das 5 que estão comigo lá, eu quero falar assim, tá vendo, gente? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, vamos ficar bom que todo mundo cresce junto. Vamos E melhorar aí, e fica legal. e aí você vê mais valor ainda quando você aprende algo e compartilha. Sim, Porque a partir do momento que você compartilha, você está dando acesso a mais pessoas, sim. né? Mais pessoas estão desfrutando daquele conhecimento. É. É assim, deixa eu ver o que eu queria te falar. Ah, eu adorei uma frase que você falou ontem. Ah, Você falou que às vezes a gente sai abrindo porteira e não sabe nem qual fazenda que a gente quer entrar. você sabe, eu nem escrevi isso e lembrei disso hoje e ri demais. Sozinha. Eu Você adorei essa frase. Fala pra gente, Elaine, por favor. Aqui, adoro os ditos, e esse eu criei, né? Porque eu fico assim, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Trocar o pneu com o carro andando. Adoro essas expressões. E essa frase, agora sério, eu analisei. Por que que eu falei isso? A gente sai desembestada na vida, fazendo o que está na crista da onda, fazendo o que o outro está fazendo. Então, a gente sai numa correria louca, sem saber onde que a gente quer chegar. A gente às vezes vai abrir porteira de uma fazenda grande, mas não é ali que eu quero viver, não é aquilo que eu quero para mim. Eu não parei nem para refletir o que, que eu quero e já saio correndo. Entendeu? Então, essa questão está totalmente ligada com essa fase de autoconhecimento. Por exemplo, agora, hoje, quais porteiras que eu quero abrir? Eu quero abrir da saúde, da relação com meus filhos, do meu tempo, de uma boa alimentação. A barreira, a fazenda, chegar na fazenda profissional, falar assim, Elaine, então assim, você não, esse olhar você não quer ter mais? Quero, mas eu quero ele com mais leveza, porque, igual eu falei, você falou, eu fiz magistério porque aquela época eu tinha que fazer normal. Eu te falei que a minha história foi assim também. Mas agradeço muito a minha mãe, porque na simplicidade dela, ela conseguiu perceber que, de alguma forma, isso era o que se identificava comigo. Eu acho que a questão é da minha natureza, essa questão de querer compartilhar e tudo mais. Só que, por exemplo, agora,
essa preocupação de estar desbravando, de estar correndo atrás de uma situação profissional melhor, é uma questão que é, por incrível que pareça, ela é mais tranquila. Elaine, mas é mais tranquila como assim? Por que você foi estudar? Eu não fui estudar almejando, por exemplo, mudar de profissão. É igual você falou, agregar valor. De conhecimento ninguém tira da gente. Então, de posse daquilo que eu fiz, que o momento de estudar, eu busquei estudar no momento que aquilo estava me dando prazer. Sempre tive o desejo de fazer o curso de Direito por questões de oportunidades, inclusive financeiras. A época que eu tive que fazer minhas escolhas, não foi possível. Sim. Né? Mas isso não determinou que eu não pudesse fazer. Então tá pronto, terminei ali. Aí começa assim, aquela situação. Você não terminou de fazer o curso, a pessoa fala assim: quando que você vai fazer o AB? Em que área que você quer estudar? Em que área que você quer atuar? Enfim, aí eu fiquei pensando assim, gente, eu quero sim, eu quero ter a oportunidade de fazer o AB, eu quero ter a possibilidade de, se eu quiser advogar, eu posso advogar. Então eu vou buscar as ferramentas que me permitirão atuar. Mas, assim, não estou com aquela loucura. Por quê? Até porque já sou uma pessoa que estou numa condição de poder fazer isso, porque eu tenho uma carreira, eu tenho uma estabilidade e tudo mais. Mas a tendência que a gente tem nessa questão, inclusive de mídia, né, de rede social, é de se comparar com o outro. Não, fulano fez, está bem assim, está bem. Ótimo para fulano que fez, está bem assim e tudo. Deus abençoe. Foi escolha. Eu escolho hoje poder ir mais lentamente, por incrível que pareça, por ironia, né? Tipo assim, quando você está mais novo, você Você quer correu abraçar o mundo, tanto, né? E agora, tipo assim, o meu tempo também, ele é menor, mas eu quero usar a meu favor, do jeito que eu gostaria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos olhar as porteiras que a gente quer abrir. Não vamos sair desembestado, não. Porque vamos dar com a cara no lugar que a gente não quer ir. Não, e o mais legal que você falou, né? É aquela. Como é que fala? Quando vai assim, uma manada, né? Um foi, Efeito vamos atrás. manada, efeito manada, né? Efeito E manada. por muito tempo na vida da gente, a gente faz isso. Por quê? Porque para aceitação social, para satisfação para as pessoas, enfim. Ô, Elaine, e olha assim, como que quando a gente começa a analisar isso, a gente falou que a gente analisa o palco do outro, porque ninguém fica contando as mazelas, né, Elaine? Sim. Essa foi Aí, fantástica, essa frase sua. Gostei também. aí o que que acontece? A pessoa tá vendo a outra contando vantagens, tá bem, tá com o carro do ano, tá andando bem Isso, vestido e tal, às vezes tá todo atolado. Mas aí fala assim, não, eu vou fazer a mesma coisa porque eu vou ficar desse jeito. E não isso, é, tem a individualidade. Você falou isso, uma coisa, eu adorei que você falou aí agora. Você tem menos tempo, mas você quer usar a seu favor. Isso é sim, sabedoria, sim, né, sim. Lani? E aí, por exemplo, nesse sentido, eu queria trazer, né, as aprendizagens que você citou, que eu anotei, e eu acho que merecem mesmo. Então, das jovens, eu citei as jovens. Aí eu citei um outro grupo que não deixou de ser jovem, não, tá? Menos Elaine, jovem. Então, eu pessoal, trouxe aqui. travou, travou, Elaine. Melhorou? Melhorou. Voltando. Eu trouxe aqui algumas lives que eu assisti. A Flávia Amaro, a Adriana Figueiredo, a Mayra Martins e a Geni Terapeuta. E aí, E alguns você observou que tem mulher de todas as áreas, de vários lugares do Brasil. Não é uma coisa canalizada, não é um tema específico, não é regional, né? Que eu acho que agrega mais. Sim, então, outro ponto para a organização da live. Você está vendo que eu estou fazendo assim, né? Aprendi, já estou querendo trazer os pontos aqui para socializar. Diversidade é importante. Porque, igual você falou, se a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente convive de perto, se a gente consolidar esse grupo, olha como é que nós vamos ficar bom, hein? Porque nós estamos só gente bacana. Então, nós vamos ficar bom, né, nesse negócio. Então, olha só. A Adriana, que eu já citei, né? Abandonar o si para o quando, ela falou também da escrita como terapia. Então, é um aprendizado que eu quero trazer também.
E uma frase que eu uso de outra forma, mas que reforçou uma fala que eu aprendi. Ela colocou assim: feito melhor que perfeito. Por muito tempo, eu percebi que no intuito de querer fazer as coisas perfeitas, eu paralisava. E aí, eu tive um colega de trabalho, e homem, eles têm uma capacidade assim, de síntese maior. Ele falava assim comigo: Elaine, vamos embora. O bom não é inimigo do perfeito. O bom não é inimigo do ótimo. Tipo assim, eu tinha resistência de entregar um relatório, porque eu queria que ele tivesse ótimo. Só que eu tinha prazo para entregar. Então, se eu não conseguir fazer o ótimo para aquele prazo, e eu tinha que cumprir aquilo, entrega o bom. O Isso próximo mesmo. fica melhor, entendeu? Então, a questão é a seguinte, falando da aprendizagem que eu estou tendo hoje. Eu estou fazendo uma live. De repente, minha postura corporal, o tom da minha voz, tem várias coisas que eu gostaria de melhorar. Porque, às vezes, um curso de oratória, alguma coisa que fosse importante, que eu estaria com um desempenho melhor aqui, por exemplo, que eu sou crítica nesse sentido. Tá bom, eu posso enxergar isso tudo. O que eu não posso é deixar de dar a oportunidade da fala passar por causa dessas coisinhas todas que podem melhorar. Então, E isso é uma questão. a gente aprimora no movimento. Você tem que começar, porque se você for começar perfeita demais, você vai gastar energia, vai gastar dinheiro, vai perder tempo. O tempo é o Isso, recurso mais escasso isso. que a gente tem. Então, começa. E no processo você ajusta. Pois é. Aí, isso aí, talvez uma terapia, uma análise vai explicar o que que me trouxe desse jeito aí, sabe? Mas, assim, vamos superar. A situação da Flávia Amaro, eu fiz até uma pesquisa e não achei assim, porque a gente tem muita gente que está trabalhando com mentoria, com constelação sistêmica, né? Essa coisa toda. E eu tentei ver o fundamento de onde ela tinha trazido esse ensinamento para a gente. Não achei, mas achei importante trazer o que ela disse. Na fala dela, ela trouxe duas categorias de atividades. As atividades para a prevenção das dores, que ela citou assim, que são para aquelas atividades, para as coisas básicas da vida. Por exemplo, arrumar uma casa, porque senão a casa vai ficar desorganizada, é uma dor. Fazer uma comida, porque senão você vai ficar com fome, é uma dor. E falou das atividades para a produção de ganho, que é aquilo que a gente sai do lugar, que não é o rotineiro, que para a gente ter benefícios com aquilo. Então, por exemplo, entra aí a atividade física, a leitura de um livro, essas coisas todas. E aí, depois que essa mulher falou isso, eu sou disciplinada, eu analisei aquilo e falei assim, gente, eu vou ter atividade de produção de ganho. E aí, o que aconteceu? Hoje, qual que é a minha atividade de produção de ganho? Assistir às lives segunda, terça e quarta. Ah, obrigada. Por quê? Porque eu estou compartilhando e eu estou tendo ganhos com isso. Eu tô tendo a oportunidade de conhecer mulheres que, sem sair da minha casa, mulheres de todos os lugares, jovens, meia idade, mais velhas, psicólogas, terapeutas, todo tipo de pessoa. Você quer ganho maior que isso? E com o uso da tecnologia, com um telefone ali, até o telefone eu já resolvi o problema. Estava com um telefone que eu deixei cair. Aí tive um encontro com umas amigas que tinham 25 anos que a gente não encontrava. Foram minhas madrinhas de casamento. Quando elas pediram para eu passar um contato para elas, que eu peguei meu telefone, elas falaram assim, o que é isso, Elaine? Olha a capa desse telefone que não sei o que. Isso para mim não é valor. Tipo assim, qual o telefone que eu vou usar? Tá ligando? Hoje não liga. Aí o WhatsApp. Já estava ficando com a memória ruim. Aí eu vou e deixo o telefone cair. No dia que eu encontrei ainda não tinha caído, não. Deixei o telefone cair, falei. Graziela me chamou para uma live, quebrou a câmera. E agora? O que eu vou fazer? Falei, vou comprar outro telefone. Então, assim, olha como é que uma simples situação que eu coloquei na minha rotina e que eu estou fazendo bom uso, porque, assim, também tem isso, né? Tem as escolhas.
eu posso simplesmente assistir, posso assistir para entrar para ter um olhar só crítico. E eu não, eu entrei com o objetivo de ver o que, que eu posso ganhar com aquilo, certo? Assisti essa da Flávia, que foi logo no início, e eu achei muito importante. A Mayra trouxe questões que são mais densas também. Ela falou da questão da desconfiguração da identidade, né? Feminina. Quando a gente tem aquela questão, falou de feridas emocionais, falou de dependência emocional, falou de autossuficiência. E aí, ela me trouxe uma aprendizagem que é a importância do equilíbrio, que a gente já sabe, né? Mas sabe, de ouvir dizer, como que a gente pratica isso, né? A gente está num tempo em que talvez a questão da autossuficiência da mulher ela é muito valorizada, vangloriada. Uhum. Né? E a gente está trazendo isso como um valor. Eu não vou dar aqui a minha opinião sobre isso. É polêmico também, É né? polêmico. O que eu quero colocar, porque cada um vai bater com as vivências que tem. Isso que eu acho mais rico. Todas as coisas que eu trago aqui é para a gente se colocar por refletir e por estudar. Porque a gente reflete a partir dos conhecimentos que a gente tem. E talvez eles são limitados para entender a profundidade de determinados temas. Certo? Verdade. Então, tipo assim, é muito confortável eu sair em defesa, por exemplo, que a mulher tem que ser autossuficiente. Mas eu não me aprofundei a respeito das consequências dessa autossuficiência, dos desdobramentos, das implicações disso nas relações conjugais, na relação com os filhos, dos traumas que isso pode trazer, ou traumas que provocaram isso. Então, assim, não é meu papel aqui defender nada disso. O meu papel, enquanto pessoa que escutou, é trazer que em lives que a princípio são despretensiosas no sentido dos conteúdos que estão sendo abordados, porque o seu objetivo você colocou claramente, que é dar oportunidade para as mulheres terem voz, mulheres reais, mulheres comuns, que acabam tendo um empoderamento a partir desse momento de fala, né? Que a gente vê o protagonismo pelo palco, né? E o protagonismo pelo palco frustra quem não está no palco. Mas eu vou dizer que, às vezes, quem está nos bastidores, quando resolve ir para o palco, você mostra o quanto você tem valor. Né? Você só não teve a oportunidade do palco. Então, eu estou entendendo esse espaço como um espaço de palco para quem nunca teve a oportunidade de palco. Exatamente. É isso mesmo. E somos nós que estamos aí, que estamos aí criando os filhos, fazendo uma autorreflexão da nossa vida. Te coloquei essa importância dessa diversidade em questão de faixa etária, porque uma coisa que eu quero trazer é o seguinte, e ontem eu estava conversando isso com meus filhos, olha, a gente saiu para fazer uma caminhada. Aos domingos agora a gente tem reservado esse tempo para a gente. E aí eu falei assim, em algum momento eu falei assim com meu filho, porque a gente tem que apurar a raça. Os filhos têm que ser melhores. Ele falou assim, mas nem sempre, né, mãe? Porque estava falando de questões profissionais. Eu falei assim, ô João, vamos pensar uma coisa, meu filho. Mamãe não está falando da questão profissional. Eu estou falando que a gente tem que desenvolver. Vocês estão tendo oportunidades que eu não tive. Então, vocês têm tempo de fazer algumas coisas que eu faço hoje mais cedo que eu. Então, esse autoconhecimento, igual você falou assim, não é tarde, cada um tem o seu tempo. Não é tarde, de forma nenhuma. Antes tarde do que nunca. E é a questão mesmo do popular. Mas eu penso o seguinte, as meninas todas que passaram por aqui, as jovens, elas já estão fazendo esse movimento de buscar uma qualidade de vida, conciliar
todas essas partes que eu também aprendi aqui. Nós somos seres tridimensionais, corpo, mente e espírito, né? Então, a gente às vezes tem uma tendência a canalizar muito só para um lado e deixar desenvolver o outro. A questão da espiritualidade que a gente falava ontem, né? De novo, a gente não traz aqui questão de religião, mas a crença em algo maior que justifica a nossa presença aqui. Qual que é o nosso propósito aqui? Essa questão do propósito permeou várias lives aqui, né? E eu acho que, eu tenho certeza que a partir desse eixo a gente consegue ampliar esse espectro aí, sabe? E buscar o que a gente veio buscar aqui, né? Ser feliz. Muito bom! Você está falando de aprender, foi uma aula a sua live hoje. Olha só, nosso tempo está acabando. Vi aqui. Passou tão rápido, foi tão bom. Você estava um pouquinho apreensivo, foi tudo certo? Foi tudo bem? Não, eu estava apreensiva sim, né? E agora, depois eu assisto, olho o que eu não gostei. Eu sou assim. Mas não se cobre, tá? Não se cobre muito, foi ótimo. E assim, quanto mais natural, quanto mais real a gente for, mais a gente alcança as outras mulheres. Então é esse que é o sentido, né? Porque a gente está acostumado a ver live de famosos, de pessoas experts, e aí tem uma distância, tem um lapso. E a gente não consegue, às vezes, absorver como a gente tem absorvido aqui. É verdade, Né? é verdade. Aqui você quer falar alguma coisa para fechar? Quero. Primeiro, eu quero falar de duas grandes aprendizagens que eu estou tendo. Uma eu já falei muito, que é a questão da importância do autoconhecimento, né? E outra que eu trouxe para minha vida muito recentemente, talvez eu não tinha clareza, poderia até exercitar, mas não era de forma clara, que é a importância da gratidão. E aí eu vim buscar a gratidão com o significado da palavra mesmo, como professora que sou, né? A palavra gratidão tem origem no termo latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato. Sentir grato é associado a um estado de espírito e não se refere somente a bons acontecimentos. E aí gratidão pela oportunidade. Então, o que eu quero dizer é te agradecer pela oportunidade. No caso, essa oportunidade é um bom acontecimento, mas que a gente tem um olhar de gratidão pelas coisas que não são bons acontecimentos. E aí eu quero resgatar uma coisa que você tem trazido em todas as lives, né? Que é muito importante, que você falou o seguinte, que foi na cama com Covid, com medo de morrer, que você sentiu a presença de Deus, né? Isso foi muito forte para mim. E eu tinha uma diretora que na época foi a primeira diretora quando eu fui supervisora, Maria Efigênia Magalhães, que eu amo de paixão. E ela quando eu cheguei na escola, ela tinha tido um quadro de câncer. E quando eu ficava assim, que ela falava furor pedagógico, ela falava comigo assim: "Oi, Elaine, não espere você ter um câncer para enxergar a vida de outra forma. Busque fazer isso antes." É difícil, né? Porque às vezes a gente tem que aprender com as pauladas, né? Então eu acredito que você, de alguma forma, hoje consegue entender que até a doença você foi grata porque ela fez uma virada na sua vida. Existiu uma Graziela antes da Covid e uma Graziela pós-Covid, né? Exatamente. Então, foi um momento terrível na minha família. Tivemos perdas assim, né? Mas eu penso que olhar com gratidão para tudo, igual eu te falei, nem até pelas pessoas que às vezes a gente não tem tanta afinidade, elas desenvolvem na gente o espírito de aprender, de tentar olhar com um olhar mais generoso, que de repente aquela pessoa comporta daquele jeito que ela está pedindo ajuda. Então, assim, gratidão. Oh, eu que te agradeço, querida, foi ótimo. Te agradeço todo o incentivo, apoio. Você está comigo desde o início. Sim. E isso
fomentou que eu continuasse o projeto. Porque diversas vezes a gente fala assim, será que estou no caminho certo? Será que não? Será que é isso mesmo? E você foi uma grande incentivadora. Então, eu te agradeço. Agradeço as outras indicações que você tem me feito, porque também são mulheres excepcionais, que a gente vai conversar ainda. E essa parceria, ela é fundamental para o projeto alcançar o objetivo proposto, né? Então, hoje entraram várias amigas suas aqui, eu vi que a audiência hoje foi muito Feliz boa. demais, feliz demais. É. E isso, Elaine, isso se dá porque você cativou, porque você é querida. Porque ninguém para a vida, para uns minutinhos, para ouvir o outro se não tiver valor, se não tiver uma sintonia. Verdade. Então, sinta-se privilegiada pelas amigas que você tem. Já estou me sentindo. Isso aí. Aqui, eu quero agradecer ao pessoal que esteve na live, que esteve conosco. Amanhã eu vou conversar com uma garota também super jovem, ela ficou viúva, ela tem 2 filhos gêmeos. Ela vai contar pra gente como foi esse processo, para ela poder superar isso. E na quarta, a gente vai ter a Flávia, que vai falar sobre identidade e espiritualidade, que é um assunto que às vezes a gente não dá importância, mas quando a gente tem discernimento, faz toda a diferença na nossa vida. Então fica o convite para vocês assistirem as próximas lives da semana. Elaine, obrigada mais uma vez. Tudo Obrigada de bom, viu? com Deus. Tchau. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.